Postei hoje de manhã, falando um pouquinho sobre as crenças limitantes para você conseguir atingir até o seu sucesso e um pouquinho falando sobre autoestima também. Porque quando você se sente bem com você mesmo, quando você acredita em você, então o céu é o limite. Onde você quiser chegar, o que você quiser planejar para a sua vida, você vai conseguir. Você só precisa ter persistência, consistência, acreditar, né? E ir lá e fazer. Eu, por exemplo, assim, eu sempre estudei escola pública aqui em Campina Grande. Passei no vestibular para Direito aqui na UEPB, sendo um único estudante de escola pública de Campina Grande, né? Na turma de 40 alunos, só tinha eu aqui de Campina Grande. E não queria ficar atrás, nem filhinho de papai, então eu estudava. Passei no concurso público logo depois que eu me formei em 2012 aqui na UEPB, no curso de Direito. Em 2013 já estava em Brasília para fazer prova, passei no concurso público por lá também. E você acaba conhecendo muita gente interessante. Em tudo na vida você vai conquistar um pouco ou muito se relacionando com pessoas. Porque às vezes você está começando algo e quando você começa a se relacionar com pessoas que têm um pouquinho a mais de experiência que você, ou então sabe um detalhe a mais que você, por mais que você seja mais experiente, aquilo para lhe agregar. Então quando você tem esse pensamento confiante, que daí eu falo um pouquinho, você ter uma autoestima boa, para que qualquer crença limitante que vai impedir de você chegar à meta que você estipulou para você alcançar, aquela crença limitante não seja um obstáculo suficiente para você parar. É de onde você vai separar realmente quem é os bons e os fracos, aquelas pessoas que vão ser grandes e aquelas pessoas que no primeiro desafio vão abandonar. Né? Aquela meta que você estipulou e vai ser sempre aquela mediocridade humana e principalmente do brasileiro. Nós temos a cultura de estudar, às vezes, mais antigamente ainda, era estudar e já começar a trabalhar e tudo mais, ir para uma fábrica da vida, aí os nossos tios já começaram, não, vou fazer um curso técnico para ganhar lá um pouquinho mais, R$1.000, R$2.000, aí ficava naquele conformismo o resto da vida. Aí nós já estamos numa fase das pessoas falando, não, vamos fazendo faculdade, a gente vai passar 4 anos, 5 anos e vamos conseguir um emprego. Só que nessa revolução da informação que a rede social foi trazer para a gente, veio nos agregar um pouquinho mais. Eu até menciono, por exemplo, que quando nós somos pequenos, nossa mãe fala assim, não atravesse a rua sozinho quando você é pequeno. Só que quando você já chega na sua fase adulta, você já consegue atravessar a rua sozinho. Quer dizer que aquela crença que antes existia, que você não podia atravessar a rua sozinho, já não existia mais. Então, quais são as próximas crenças que te impedem de conseguir o teu sucesso? O que está impedindo você? Primeiramente, é você não acreditar em si mesmo. Quando você acredita, cara, o que eu posso fazer hoje que ninguém está conseguindo, mas eu tenho certeza que se eu fizer isso e batalhar, eu vou conseguir. Porque quando a gente estava falando um pouquinho de grandes milionários, por exemplo, Elon Musk, quando está hoje ganhando lá bilhões e bilhões de dólares, ninguém acreditava que pudesse existir um carro elétrico caminhando por aí, ninguém acreditava que ele chegaria a Marte. E hoje os planos já é que esse ano vários grandes empresários estão sobrevoando a Terra para chegar em 2022, 2025 e até o outro planeta. Quem é que imaginaria isso? É você acreditar em você e não desistir no primeiro obstáculo. Não imaginar que vai ter alguém que vai criticar e você, por causa disso, porque alguém achou ruim de você, você vai desistir. Não. Acredite em você, se relacione com pessoas que vão saber mais do que eu sei hoje. Isso é bem importante. Uma coisa que eu aprendi em alguns anos estudando um pouquinho sobre sucesso, estudando sobre grandes empreendedores, se você for sentar numa mesa, se preocupe em ser sempre o mais burro da mesa. E caladinho, porque você tem uma boca, mas você tem 2 ouvidos. Você tem que prestar mais atenção no que as pessoas têm para falar. Porque nisso você vai aprender muito mais do que você fosse o bonzão. Se você sentar numa mesa, não só tinha eu seja o cara mais fora da mesa, não vai me agregar em muita coisa, entendeu? Então é sempre importante você se relacionar bem com pessoas que saibam sempre mais do que você, que tenham algo a lhe acrescentar, por mínimo que seja. E assim, por mais desafiador que seja, um obstáculo que vá impedir de você alcançar aquela sua meta, aquele objetivo que você determinou para si mesmo, não desista. Vá lá e faça.